Estimado prefeito Gariba, o Rio do Sul parece que é a paixão da sua vida, né? Até a banda Chapéu Preto aqui presente, você que sempre gostou muito da cultura, da música. Rio do Sul é essa paixão toda na sua vida, estimado? Sem dúvida, Nelly. Primeiro quero te dar parabéns a toda a RBA pelo cenário novo, a banda, né, que remonta lá ao nosso tempo, né, do rock and roll, de quando nós iniciamos os Brejeiros, uma história bonita, e que também foi um momento de passagem cultural para Rio do Sul. E realmente, Rio do Sul é o nosso amor, né? Os meus pais não são daqui, eu nasci aqui, e eu adoro essa terra, como acho que a grande maioria aqui, todos que aqui estão. Realmente, Rio do Sul é uma paixão que me leva a ser prefeito, porque sonhei isso, gosto disso, e se puder ainda vou fazer muito para essa cidade. Voltando um pouquinho, né, já que Rio do Sul do passado, que foi importante, ver muitas pessoas importantes, né? Não só lideranças políticas, como, enfim, a nossa comunidade no todo. Mas você tem uma história na política, né? Você foi vice-prefeito do Norte, foi vice-prefeito do Milton, e o menino da Beira acabou sendo prefeito da cidade de Rio do Sul. Isso é uma história bonita para falar do presente, falar do futuro. Vamos falar muito de Rio do Sul. Como é que o Gariba se sempre como o menininho da Beira que virou prefeito? Tem uma história bacana. Eu não sei se a gente já conversou aqui. Eu comecei a trabalhar muito cedo e lá teve um momento que eu trabalhei na prefeitura, talvez com 13 anos, eu não lembro bem. E o pessoal fazia as brincadeiras com a gente, fazia uma sacanagem, como eles fazem quando a gente inicia. E eu trabalhava ali com o Seu Maneca, com o Tacha, com o Genivaldo, que hoje é falecido, essas pessoas que menos o Tarcísio, que é vivo, e outros amigos, né? E um dia eles mandaram fechar uma porta. Eu era muito pequeno, muito magro, sempre fui muito magro naquela época. Eu não consegui fechar a porta. E fiz uma ginástica lá, quando eu vi, eles estavam tudo gozando de mim, né? Eu olhei para trás e disse, vocês vão ver, eu ainda vou voltar e vou ser prefeito de vocês. E aconteceu, que só aconteceu 50 anos depois, a grande maioria já morreu, né? E a gente colocou aquilo na cabeça e sempre tivemos uma liderança, você acompanhou bastante, seja estudantil, seja no esporte, seja no Banco do Brasil, seja sindical, né? Participei já de movimentos importantes, né? Seja na nossa área cultural e também do meio ambiente. E as coisas foram me dando uma certa experiência, uma certa vontade de continuar trabalhando pela comunidade, pela sociedade, sempre gostei do que eu fiz. Fui em determinado momento convidado por outras lideranças políticas da época, o Dr. Danilo, Zilton, convivi com o Soldatelli, um pouco com a família do Alfredo João Crick, com Artenir Werner, com Clóvis Gertner, com Bruno Jeremias Medeiros, com o seu Lede Alcântara. Então, assim, eu tive uma convivência muito grande com lideranças importantes, e esqueço de algumas aqui, né? O meu primo, Aldo Zibert, que a minha família sempre teve uma ligação política, né? Aldo foi vereador, né? Foi o mais votado, o mais votado daquela época. Falando, né? Exatamente. O Nod, né? Pelo amor de Deus, o Nod é uma pessoa maravilhosa, de quem eu tenho uma escola muito boa. Mais recente, então, com o prefeito Milton, que também foi importantíssimo na minha formação como cidadão e como político. E a política, essa palavra política está um pouco desgastada, Neri. Eu hoje considero que nós somos, lógico, estamos na política, mas administrador público. E a nossa formação basicamente é essa, na área de administração pública, também na área de marketing e na área de recursos humanos. Eu me especializei nisso. E o Banco do Brasil também me deu uma experiência muito grande, me levou a fazer vários cursos nesse Brasil todo, no Paraná, em São Paulo, em Brasília, onde eu tive várias vezes. E isso nos deu uma cancha, uma experiência que nos levou a amadurecer os vários momentos que nós tivemos. Acabei chegando à política num primeiro momento que era para ser candidato a vereador. Você lembra bem, não tinha ninguém que queria ser vice do Nod naquele momento, que achava que era uma eleição muito difícil, que dificilmente alguém ganhava do Jailson e do nosso amigo Matê, na época, você acompanhou bem isso. E de outra chapa tinha o Abrão e o Zé Batista. E naquele momento todo mundo correu, né? Vamos dizer assim, nós fizemos várias reuniões e ninguém queria ser vice, que achava que dificilmente o Nod e qualquer outro ganhava aquela eleição. O Jailson já era forte naquela oportunidade? Já era muito forte, né? O Jailson já era muito forte. E, aliás, o Jailson, uma coisa interessante na história da política,
O Jailson veio para Rio do Sul, se eu não estou enganado, trazido pelo NOD, né? Foi sim. Para Ele falou isso trabalhar, aqui já, no outro cenário. para trabalhar na medicina, né? E ele tinha uma área que ninguém queria trabalhar, ou naquele momento não se interessou, foi a saúde do trabalhador, fazer a saúde nas empresas. Algumas empresas tinham seus médicos contratados, e o Jailson começou a trabalhar muito essa área. E onde ele fez um trabalho muito próximo com todos os operários, funcionários, pessoas mais simples, e eu acho que ele fez um grande trabalho nessa área, e estávamos num momento em que o próprio Partido dos Trabalhadores estava começando a... crescendo e está em evidência, ele acabou ficando muito forte. E essa eleição, então, era uma eleição muito difícil de ganhar do Jailson. Ele já tinha uma caminhada política muito respeitosa. Tinha sido candidato já? Já tinha sido candidato uma vez. E vamos falar a verdade, nós éramos o primo pobre daquele momento da política. Éramos o NOD com uma Paraty, o Gariba com nada, e uma estrutura muito simples. Nós enfrentamos isso aí e foi um momento especial, uma vitória por 344 votos. Eu lembro muito bem de 300 e poucos votos, não lembrava os detalhes. Desse passado, para nós encerrar o passado, quem foi a figura importante na sua trajetória política? Você falou muito do NOD, mas quem foi? Você citou vários ex-prefeitos, você conviveu, mas você foi visto do NOD e acabou sendo visto lá na frente depois do Milton. Quem foi o cara para você que deu esse norte para você ter coragem de vir e buscar esse cargo tão importante que é a cadeira maior de uma cidade, que é da prefeitura, que é a cadeira do prefeito municipal? Eu acredito que dessas lideranças que eu convivi, teve um papel importante lá na casa do nosso querido Hidalgo, né? E também numa ligação com o seu Valgenor Teixeira, muito forte. O Artenir foi uma pessoa importante naquele momento. O NOD foi uma pessoa que me ensinou muito, né? Principalmente essa ligação com as pessoas mais simples. E eu já vinha de uma família humilde, uma família da beira, que a gente brinca, né? E é verdade, porque nós morávamos juntos ali. E eu também não posso deixar de forma nenhuma de considerar que, com o prefeito Milton, eu também tive uma vivência muito forte, que ele também me trouxe muito conhecimento. Então, se nós falássemos assim de líderes maiores, eu poderia considerar políticos o Artenir, o NOD e o prefeito Milton Alves. Estimado, a Unidade, que papel teve nessa trajetória do grupo? Porque a Unidade não faz política, mas ela dá toda a educação necessária para o cara ser um bom administrador, um bom gestor, e também uma formação, por que não dizer política? Se faz política no dia a dia. Todos nós fazemos política todo dia, né? Quando a gente é lá tesoureiro da Associação de Moradores, quando a gente vai disputar lá para ser o presidente de um clube, fazemos todo dia. E eu exerci isso muito também, fui do Diretório Central dos Estudantes da Unidade, na época FEDAV. FEDAV. Né? Você é da época da FEDAV. Da FEDAV, né? Então, assim, eu acredito que essa escola que nós tivemos aí, eu estudei em escolas públicas, né? Estudei no Paulo Zimmermann, no Henrique Fontes, depois naquela AEAV que nós estudávamos no Dom Bosco, no Auxiliador aí Três colégios, e no Rui Barbosa. E depois fui para a Unidade, ou FEDAV. Isso aqui tem um papel importante. Quem podia e quem tinha sonhos maiores ia estudar fora de Rio do Sul, estudar no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, né? Paraná, Curitiba. Normalmente Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. E nós tivemos vários amigos que fizeram isso. Mas nós que não tínhamos recursos, ficamos com a nossa única faculdade que tinha em Rio do Sul, porque antes disso só tínhamos o contador, área, vamos dizer... O científico. Científico, e tínhamos a escola de professores, né, que era do IMA. Do IMA e também do Henrique Fontes. E nós que estávamos aqui, ou nós fazíamos a faculdade de administração, ou não fazíamos. Ou não foi, que era a única que tinha, claro. Meu sonho era fazer isso que vocês hoje têm aqui, era fazer comunicação social, jornalismo, propaganda e publicidade, ou relações públicas, que um pouco está na gente. E acabou que nós fizemos o vestibular, não sonhava fazer administração, mas hoje é uma disciplina, é uma faculdade que me deu tudo na vida. É uma faculdade maravilhosa, quem não tiver um rumo e que achar que pode escolher alguma coisa, escolha a faculdade de administração, né? Ela deu um embasamento muito grande
para tudo na nossa vida. E ela é primordial na vida de Rio do Sul e de todos. E para um gestor, né? Sem dúvida, porque quando eu fui candidato agora recente, e na política tem essas coisas de falar bem, falar mal, ou de procurar alguma coisa que a pessoa é mais fraca ou mais forte. Se procurou tirar essa questão de que eu não era um gestor, que eu não tinha empresa, que eu não ia administrar bem Rio do Sul. Eu acho que é o contrário, né? Na minha vida de 35 anos do Banco do Brasil, eu cresci, usei muito tudo que eu aprendi nas nossas escolas daqui, o que eu aprendi na minha família e o que eu aprendi na sociedade. Além disso, nós tivemos à frente de vários clubes, né, de vários movimentos dele. Hoje em dia nós podemos falar, se for disso, nós temos algumas empresas pequenas, mas temos, né? A pessoa, para se mostrar um bom administrador, ela não pode só se mostrar administrando um grande conglomerado, né? E nós fizemos isso. Hoje meus filhos, minha esposa está no nome deles, né? São 4 empresas que a gente participa. 3 fora daqui, né, em várias cidades, São Francisco, Joinville e Balneário Camboriú, e uma em Rio do Sul. Uma em Rio do Sul. E a gente, sem dúvida nenhuma, a Unidav, a FEDAV, ela foi fundamental para a minha formação. E hoje tem um detalhe, né? Para administrar isso tudo, começa a administração lá dentro de casa. Se você for bom administrador familiar, isso já é meio caminho andado. E você tem uma grande parceira que formou na Faculdade de Administração de Empresas, Juntos. a dona Josiane, e esse carro-chefe vem caminhando há muitos e muitos anos. Viu? E se nós falarmos da história, eu vou te contar, Neri, administrar uma cidade, uma família, uma empresa, quando vai tudo bem, quando tem recursos, é fácil. E a principal empresa que eu acho que eu consegui administrar naquele momento anterior, sem dúvida, foi a minha família. Porque da família, nós tivemos várias dificuldades. Eu, a Josi, meus filhos. E se eu contar a história, muitos que me acompanharam, e você foi um deles, sabe das dificuldades que nós passamos. E nós estamos aqui, conseguimos construir a nossa casa, nossa família. Hoje temos alguns bens fora, temos um alicerce muito grande, muito legal. E isso foi com muito trabalho, mas foi também com a visão administrativa. Estimado, nós vamos ter aqui o nosso primeiro intervalo e vamos voltar depois para falarmos do presente. Vamos falar de obras. O prefeito está 2 anos e meio no seu mandato, está indo para 1 ano e meio encerrar esses primeiros 4 anos e vamos falar se vai ter futuro lá na frente, depois do nosso retorno e depois da banda Chapéu Preto, estimado.